Bem-vindos ao primeiro podcast Prime Care. Eu sou o Dr. Walid Omar. E eu sou a doutora Fernanda Cavalcante. E nesse podcast nós vamos discutir todo o dia a dia médico, os assuntos mais frequentes, as dúvidas de vocês. Então, vem com a gente. Vamos lá, Fernanda. Hoje a gente vai falar sobre a colonoscopia, quando a gente deve iniciar esse exame de investigação, a forma como é feita. Eu, como cirurgião no aparelho digestivo, endoscopista, e você como coloproctologista, nutróloga, a gente vai conseguir conversar bastante sobre isso. Vamos lá. Primeira coisa, quem deve fazer o exame? Então, assim, todo mundo tem que fazer esse exame a partir dos 45 anos. Eu acho que esse é o grande pulo do gato, assim, porque não é só para o médico coloproctologista, não é só para o cirurgião geral. Então, eventualmente, vai ter uma pessoa que ela só vai no ginecologista, né? A mulher só vai no ginecologista. Então, o ginecologista, quando a mulher fez 45 anos, ele pode pedir o exame de colonoscopia. O câncer de intestino, ele é o terceiro mais comum no mundo. Então, a gente sabendo que a única maneira da gente prevenir esse câncer, quanto mais a gente falar para mais médicos, mais pessoas, e espalhar a importância de você fazer esse exame, aí que eu acho que a gente vai conseguir diminuir a incidência desse câncer, sabe? Então, não é só o cirurgião ou endoscopista que tem que pedir o exame. Todo médico, para todo mundo, a partir dos 45 anos, tem que fazer o exame. E a gente vê também que se a pessoa tem sintomas, então, sangramento, muco, né? Tem que fazer, eventualmente, antes Antecipar, né? Antecipar. Nós tivemos aqui no mês de março, o Março Azul, que é uma campanha nacional de prevenção, mundial, aliás, de prevenção ao câncer coloretal. E aí, nas mídias, isso fica muito mais evidente, até nos casos de pessoas famosas que acabaram tendo esse diagnóstico precoce, com tratamento que pode ser realizado. Então, a gente vai bater na tecla de que isso, que a colonoscopia ela deve ser solicitada. Eu sempre falo isso, que às vezes o coloproctologista, o cirurgião, ele não é o paciente o médico que está em contato com o paciente a maior parte do tempo, né? São queixas específicas. E às vezes o paciente ainda nem tem nenhuma queixa aos 45 anos, mas é ali, por ser uma doença silenciosa, que começa a investigação. E nesse Março Azul, você achou que aumentou o número de colonoscopias ali que você faz? Eu acho que aumentou, mas é uma campanha ainda em desenvolvimento. No Brasil, ela começou de maneira mais forte há 2 ou 3 anos, com a junção da Sociedade Brasileira de Endoscopia, de coloprocto, cirurgia do aparelho digestivo, e ela vem aumentando. Eu acho que o Março Azul ele é um mês para a gente reforçar, mas ele continua nos 11 meses seguintes. Nos né? outros meses. Né? Então, a ideia é que aumente a procura, e eu acho que isso tem acontecido, assim, tanto que, pelo menos na minha prática médica, hoje metade dos exames são colonoscopias e metade endoscopias, o que antes era uma proporção muito maior de endoscopias em relação à coluna. E hoje eu acho que tem aumentado, ainda de maneira tímida, mas tem aumentado. Uma das maiores dúvidas dos pacientes quando vão realizar esse exame é o preparo, que todo mundo já ouviu falar, e o receio, às vezes, de sentir dor no exame, né? Durante o exame. Então, isso é algo que eu acho que vale a pena a gente conversar também. Acho que sim. Eu acho que quando o paciente chega para mim, né, que eu não faço exame, né, mas o paciente chega para mim e eu solicito o exame. Então, eu vejo que eles têm bastante dúvida em relação ao preparo, e que eu bato muito numa tecla é muito importante fazer um preparo adequado para o exame ser adequado. Eu queria que você falasse mais. O que acontece quando o preparo não é bom? Como que fica?
Então, assim, o preparo, basicamente, o que é? Uma dieta específica, tentando não deixar resíduos alimentares no trajeto. Por quê? Porque a colonoscopia ela é dependente do preparo. Se o preparo não estiver bem realizado, a gente não consegue visualizar a mucosa de maneira adequada. Às vezes são lesões pequenas, na grande maioria das vezes menores do que 1 centímetro. E se não estiver bem limpo, a gente não consegue fazer. Então, dieta específica e um laxante, dependendo da escolha do médico que vai fazer, para que ele realize geralmente ou no dia anterior ou na manhã, quando é realizado o exame à tarde. Tá? Se tiver sujo, se não tiver limpo o suficiente, a gente vai ter que repetir esse exame, porque ele não vai trazer as informações que a gente deseja. Vai ser um exame com dúvida. Então, seguindo a cartilha, aquelas recomendações que a gente pede para fazer, eu vou falar, não sei a porcentagem, mas um chute, assim, fazendo da forma correta, 99% das vezes dá certo. E o mais importante no preparo, além da medicação correta e da dieta adequada, é a hidratação. Então, eu sempre coloco ali tomar a medicação e o líquido que você toma, a água, ele é talvez a parte mais importante do preparo para o paciente chegar de forma adequada para a gente fazer o exame no dia. É um preparo que, na maioria das vezes, é muito bem tolerado. Você tem, logicamente, o desconforto de ir ao banheiro, muitas vezes, para limpeza, mas ele é bem tolerado. Poucos pacientes reclamam. E isso, geralmente, é o que fica de memória do exame. É sempre, né? Na verdade, é sempre. Quando eu pergunto para o paciente, você já fez colonoscopia? Às vezes ele não lembra nem o nome. Eu falo, aquele exame que tem que fazer o preparo. Ah, já fiz. É isso aí. É ali que fica que a gera memória. a memória. Porque do exame em si, do momento do exame, ele é um exame confortável, o paciente vai estar sedado, ele geralmente não tem nenhuma lembrança do exame. Acho que esse é um outro medo que as pessoas têm, né? Porque, então, o primeiro medo, preparo, e um outro medo. Será que eu vou estar dormindo? Porque sempre tem a tia da avó da pessoa que mora na esquina que fez o exame e sentiu dor. Sentiu dor, ou na endoscopia, fiz acordado, porque na minha época era acordada, a colonoscopia também. Então, eu acho que a sedação, né, e você fazer seus exames sempre sedado, é uma coisa que traz um conforto, né, para o paciente. Sim. É um exame que, diferente da endoscopia, a endoscopia, se você chegar lá para mim e falar, Walide, eu quero fazer acordado o exame. É um exame que dá para a gente fazer acordado, porque a chance do paciente ter dor durante o exame é nula numa endoscopia. Numa colonoscopia, mesmo com um cólon bem preparado, caminho correto do aparelho, nós temos regiões no cólon que são fixas. Então, esses ligamentos, às vezes, são mobilizados e causam desconforto. Então, se o paciente não estiver dormindo ou sedado de forma adequada, ele realmente tem lembrança do exame. Mas, quando a sedação é feita da forma correta, o exame adequado, a gente consegue deixar o menor trauma possível no paciente, sendo que, se tiver algum trauma, ele é do preparo e não do exame em si. Deixa eu perguntar, do preparo, quando você pede a parte líquida, o que é esse líquido que você pede para o paciente beber? Então, ele tem que fazer aquela preparação lá de uma dieta sem fibra, sem resíduos, mas o que pode ser o líquido? Pode ser qualquer coisa? Vamos lá. Eu prefiro água. O melhor líquido que tem para a gente beber é água. Então, a reposição, geralmente, eu peço para fazer diretamente com água. Alguns pacientes, eles têm uma resistência a fazer com a água. Então, eu peço para misturar. Às vezes,
água de coco, algum isotônico claro, até algumas gotinhas assim, para saborizar a água com limão ou laranja, peneirar sem os resíduos e ele tolera bem. O que não pode é qualquer líquido. Então, líquidos doces, então refrigerante não pode, leite não pode. Então, leite não pode, nem no preparo, assim. No preparo a gente interrompe, pelo menos eu faço assim, eu interrompo o consumo de leite derivado no dia anterior. Muito mais pelo tempo de trânsito do leite, que ele acaba tendo a possibilidade, na sedação, talvez atrapalhar. Mas o restante, os líquidos que a gente pode fazer, geralmente são bem tolerados pelo paciente. Eu costumo falar para o paciente, né, que realmente as pessoas não gostam de beber água. As pessoas não bebem água, não gostam de beber água. Mas o que eu falo, assim, no preparo da colonoscopia é isso de misturar. E eu acho que dá também quando você toma, por exemplo, um isotônico ou uma água de coco, você não fica com aquela sensação de desidratação, assim. Então, eu acho que, às vezes, em alguns pacientes que têm bastante sintoma, que fica aquela moleza, eu até prescrevo o soro de reidratação oral, o sachêzinho. Então, eu falo assim, então vocês podem fazer o preparo. Se for necessário. E se for necessário, você pode fazer aquele soro de reidratação lá transparente. Então, eu acho que vai bem. Então, aquelas pessoas que têm esse sintoma, eu passo muito mal no preparo do exame. Então, uma possibilidade é tomar a água com o soro, com o isotônico, Gatorade, né? Concordo, eu esqueci de falar do soro, mas eu concordo. Eu também falo para os meus pacientes para hidratação. E quando as pessoas vão no consultório, né, vão você um pouco antes de fazer o exame, qual que é o medo delas, assim? Que tem alguma coisa que elas falam assim, eu tenho medo disso, ou qual que é o receio? Por que elas demoram para chegar, você acha? Um deles é isso que a gente falou, as histórias que eles escutaram. Eu acho que qualquer pessoa ele tem um certo medo de descobrir algo ruim. Né? Isso é inerente ao ser humano. Assim. Então, você já escutou bastante dos pacientes. Eu mesmo tenho medo. Eu tenho. Então, mas assim, escutou dos pacientes que eles às vezes falam assim, comecei a ir ao médico e comecei a descobrir um monte de coisa. Né? Depois doenta, não tem isso? E isso acontece, essas descobertas, esses diagnósticos, eles acabam acontecendo porque a gente está descobrindo ele numa forma, num período adequado. Né? Então, a ideia do exame, a colonoscopia, ele tem essa vantagem de quando a gente acaba fazendo o exame, se for necessário, a gente faz biópsia, retira algumas lesões. E, às vezes, isso tem que ser muito bem conversado no pós-exame com o paciente, que a biópsia, às vezes, ela é, na verdade, para descartar a doença, não para diagnosticar algo. Então, quando o paciente, às vezes, escuta, ou você acaba indo conversar com ele no pós-exame, que fez biópsia, se você não explicar direitinho, ele vai ficar os 10 dias que aguarda o resultado da biópsia sem dormir direito. Né? Pelo medo... meu Deus, eu fiz uma biópsia. Isso. Será que era um câncer? Porque muitas vezes, quando é câncer, você consegue ver e já... Num estágio mais avançado, sim, mas precursoras de câncer, eu acho que algumas a gente não... Até a gente fica em dúvida. A maioria delas a gente tem uma ideia prévia, né? Do que é? Sim, eu acho que é isso. Isso. Mesmo na prática clínica, quando está no consultório. Então, o paciente vem no consultório e eu olho alguma lesão. Pela nossa experiência, a gente sabe, eu acho que isso aqui é uma hemorroida somente, não tem nada. Mas tem uma região endurecida, então eu vou mandar para biópsia porque eu não posso bater o martelo sem a biópsia. Sim. Mas quando você faz o exame, você consegue já dizer assim, quando é mais grave e quando é menos grave. Sim.
Mas o paciente vai ficar sem dormir uma semana. Mas assim, se a gente conversar direitinho ali, a gente pelo menos poupa essa semana de insônia dos pacientes. Outra coisa que eu acho importante a gente falar que são quais as doenças que a gente procura, né? Quando a gente vai fazer a colonoscopia. Eu acho que aí você pode nos falar mais aí sobre o que a gente está procurando quando pede o exame. Então, assim, muito vai depender do sintoma do paciente. Então, quando a gente tem um sintoma, vamos dar um exemplo, assim, que eu acho que é um paciente que eu peço colonoscopia. Está com diarreia, que tem sangue e tem muco. Esse paciente, ele precisa fazer um exame de colonoscopia para a gente excluir que ele tenha uma doença inflamatória intestinal, por exemplo. É claro que diarreia com sangue e muco pode ser câncer, mas no paciente jovem, que a gente já não tem uma probabilidade maior de ser um câncer, ele pode ter uma doença inflamatória intestinal. Então, as principais doenças inflamatórias intestinais são doença de Crohn e retocolite ulcerativa. O Crohn, ele vai pegar da boca ao ânus, então ele pode ter sintoma de intestino fino, e a retocolite, ela é só do intestino grosso. E o sintoma mais comum desse paciente é um paciente que ele tem tenesmo, que é uma palavra difícil, né? Mas é aquela vontade o tempo todo de ir no banheiro. Ele tem normalmente uma diarreia, umas fezes bem líquidas com pus, muco. Muco eu acho que é que quando o paciente me fala, eu tenho fezes com muito muco, dor abdominal, tenho dor na minha barriga. Então, acende a luzinha ali. Acende a luzinha. Então, eu estou pedindo a colonoscopia para ver. Não, então agora a gente vai tentar identificar se tem alguma inflamação, se você tem alguma doença inflamatória que está causando esses sintomas. Então, são essas as principais doenças inflamatórias, o Crohn e a retocolite. E, com certeza, quando o paciente tem algum sangramento, a gente vê um sangue, né, misturado ali no meio das fezes. Então, a gente está tentando identificar os pólipos, porque muitas vezes um pólipo, ele pode sangrar, né? E aí esse sangramento vai ser um sinal de alerta. É raro o pólipo sangrar, né? Você sabe que... mas você sabe que a gente acaba fazendo muito exame e não sei nem se é uma paciente sua, assim, que é jovem, que foi solicitado o exame e era um pólipo Essa sangrante. semana? Acho que umas 2 semanas atrás, 2 ou 3. Olha só. E era pólipo, sangrando numa paciente com menos de 45. Jovem, né? Jovem. É difícil sangrar, mas às vezes sangra. Às vezes acontece. Outra doença que a gente tenta, não para identificar a doença aguda, né? Mas a diverticulite, a doença diverticular, né, que é diferente da diverticulite, ela também sangra, né? Então, sangra, é verdade. Outra doença que a gente faz a colonoscopia para tentar encontrar da onde que tem esse sangramento. Hoje veio uma paciente para mim que ela veio, que você fez o exame dela, e ela veio para mim assim, doutora, tô com medo dessa diverticulite. Aí, na verdade, o que ela tinha era uma doença diverticular. Então, eu sempre brinco, quando chega o laudo com a doença diverticular, sempre é aquele momento, não vou mais comer nenhuma semente, acabou o tomate aqui em casa. Então, das doenças que a gente encontra na colonoscopia, eu acho que a diverticulite é uma delas. E lembrar que, apesar de você encontrar aquele divertículo, que é uma fraqueza muscular, né? Então, tem uma fraqueza e sai ali a parede intestinal normal. Ela não é normalmente uma doença que cause dor. Então, não tem problema você ter um divertículo na tua colonoscopia, a não ser que em algum momento da tua vida você tenha uma dor importante, você precisa procurar um pronto atendimento, e aí você fala, olha, eu já fiz uma colonoscopia, tem uma doença diverticular, pode ser que esse divertículo esteja inflamado, né? O importante da doença diverticular é o conhecimento, que eu acho assim, que é o conhecimento do paciente. Que ela existe. A consciência que ele sabe que tem porque ele antecipa tanto a ida dele ao hospital, pronto-socorro, isso, quanto o diagnóstico do médico que vai atender. Isso. Então, a doença diverticular é uma doença benigna da idade, né? Provavelmente, se a gente fizer exames em
em pacientes com mais de 60, 70 anos, a maioria deles vai ter pelo menos algum grau de fraqueza de parede. E com relação à dieta, que eu acho que isso... A semente. Não vou comer mais o tomate. Eu hoje não falo para ninguém mais isso, né? Mas os médicos mais velhos, mais antigos, assim, eles então adoram. a ideia da dieta 100% sem semente, eu acho que ela, no fim das contas, acaba sendo prejudicial Porque daí a pessoa não come mais fibra, Isso. ela para de comer todos os vegetais. E, na verdade, é pior, assim, Sim. né, para a pessoa. E para mim, qualquer dieta restritiva, ela causa um nível de estresse na pessoa. Então, você vai fazer uma dieta que você não pode comer nenhuma semente. A pessoa vai ficar numa fixação. Não posso, não, isso aqui. E aí, você come com culpa. Então, qualquer coisa que faz essa dieta restritiva, eu já sou contra, assim, né? Mas isso da semente, eu sempre brinco que só não pode comer a semente do abacate. Né? Essa é a única que não pode. O resto pode comer, que está liberado. É isso aí. Quando eu tento mudar esse pensamento do paciente, quando ele já está há 15 anos sem comer nenhuma semente, então, geralmente, o paciente ele chega para conversar com você contando com orgulho, né, disso. Que ele não come. Há 15 anos eu estou sem comer semente. Nenhuma semente. Na verdade, você tem que mudar a mentalidade dele e mostrar o outro caminho, que é o correto, né? Sim, daí eu falo, não, então vamos comer hoje. Isso hoje aí. é o dia de hoje comer. Hoje é o dia, está liberado. Está liberado. Eu adoro liberar a semente. Eu acho que a minha avó, ela não comia semente. E assim, porque na família eu não sou a médica, né? Eu sou a Fernanda. Então, ela não comia semente porque ela fez uma colonoscopia com doença diverticular. Deu, vó, vai comer semente agora. Não come. Depois ela foi no médico novo, ele falou que não precisava comer e agora ela não come. Agora ela come. Que não tinha problema não comer, né? Entendeu? Daí foi isso, é isso. Não tem problema. E uma dúvida, assim, só para saber como que é na tua prática clínica, pacientes com suspeita de síndrome do intestino irritável, tá? Que também acomete. E hoje está muito na moda, né? O intestino irritável, muito, muito falado, todo mundo está falando bastante. Você, para fechar um diagnóstico, ou pelo menos para... intestino irritável é um diagnóstico difícil, né? Difícil. Mas você precisa do exame para isso ou não? Eu faço a colonoscopia. Normalmente, o paciente com intestino irritável, ele vem com aquele quadro assim, eu tenho diarreia, estufo, distendo, às vezes tem até um muco, então isso não é infrequente, né? Então, eu preciso excluir outras doenças antes de falar, você tem intestino irritável. Então, tem que fazer a colonoscopia e falar, não, a colonoscopia realmente não tem nenhuma doença, não consigo ver nada, né, nada tátil na colonoscopia, então a gente acredita que o diagnóstico mais provável para você é o intestino irritável. Nos pacientes que vêm com esse quadro, antes de fazer o tratamento, né, antes de fazer o pedido da colonoscopia, eu peço os testes de intolerância à lactose e glúten, mas muitas vezes, logo depois vem às vezes negativo, né? Eu faço a colonoscopia e aí a gente chega nesse diagnóstico de intestino irritável, né? Que é quando a colonoscopia não tem nada e o paciente tem sintoma. É isso aí. Então, teoricamente, o intestino irritável ele é um diagnóstico eminentemente clínico, né? Mas a gente acaba fazendo a colonoscopia para excluir as outras doenças que a gente conversou antes. Né? Então, para mim, para fechar diagnóstico do intestino irritável, você tem que ter um exame... E como que, né, a gente vai falar, com certeza esse muco é do intestino irritável, sem que você faça né? É difícil. E, geralmente, esses pacientes são os jovens que acabam fazendo a colonoscopia, né? Antecipando, acaba fazendo antes dos 45. Eu falo isso porque eu vejo muita gente já tomando
alguma medicação para controle de intestino irritável, sem nunca ter feito colonoscopia. Eu vejo bastante, assim. Então, só para saber se eu estou pensando parecido com você. Sabe o que eu queria perguntar? Porque também é uma coisa muito comum vir no meu consultório com hemorroida e falar assim, ela não apareceu na colonoscopia. Então, o que é, assim, como que é na colonoscopia? Queria que você explicasse para o pessoal por que a gente não consegue, às vezes, ver hemorroida e quando que a gente consegue ver. Vamos lá. Até por um conselho teu, eu passei a fazer as minhas colonoscopias, eu faço anoscopia associada, que isso me facilitou bastante. Eu acredito que eu passei a dar mais diagnósticos de hemorroida com a anoscopia associada, então eu acabo tendo um anoscópio e a câmera lá, isso me ajuda a poder visualizar. Então, as hemorroidas, elas são de 3 tipos, as internas, as externas e as mistas, que tem componente tanto externo quanto interno. Geralmente, elas não estão, em alguns pacientes, elas não estão edemaciadas o suficiente naquele momento, para que a gente consiga... dizer o grau, por Isso. exemplo, né? Se está saindo para fora ou não. Porque naquele momento, sedado, né? Bater o martelo do diagnóstico. Mas, você só assim, consegue falar, tem hemorroida. Isso. Ou, às vezes, eu até coloco o que eu estou vendo. Então, uma hemorroida grau 1, e você lá no consultório, outro dia que viu que era uma hemorroida num grau maior. Às vezes, com necessidade de cirurgia ou algo nesse sentido. E por que antes da anoscopia não dava para ver hemorroida? Que eu queria explicar, porque isso é uma coisa muito frequente no meu consultório, que as pessoas veem, mas o médico não viu a hemorroida, por que não vê? Na colonoscopia, quando a gente introduz o aparelho, pela posição do paciente, às vezes, a gente tem duas técnicas para tentar observar essa hemorroida durante a colonoscopia. Na verdade, 3 formas de você ver. A inspeção, então, a visualização. Se ela está lá, já está praticamente diagnosticada. Durante o exame, a gente faz um movimento de retroflexão do aparelho. Que olha por cima. Isso, que vê meio de ponta cabeça o reto, mas às vezes ele está muito insuflado, então tem muito ar ali, ou tem pouco ar, e a gente não consegue visualizar. É aí que o diagnóstico, às vezes, não... É mais difícil, né? Eu sempre falo, porque eu falo para o paciente, para ver a hemorroida, o melhor exame é a anoscopia, que é esse exame que você faz. Porque, de outra maneira, você precisa de manobra, você precisa olhar, você precisa que esteja num mundo extremamente ideal, que aquela hemorroida esteja aparecendo. Então, a colonoscopia não é o exame da hemorroida. Então, o exame da hemorroida é a anoscopia. Então, por causa disso que você falou, que é muito difícil de ver, né? Não vê, às vezes, eventualmente, né? Quando é pequena. Isso. Até a anoscopia que eu faço com o paciente sedado, ela não é o ideal. O ideal é a anoscopia com o paciente acordado, que você faz no consultório. Porque como que é as hemorroidas? Então, a gente tem hemorroidas de grau 1 a 4. E a gente só vai identificar qual é o grau de hemorroida pela força que o paciente faz na hora do exame, como que ele me conta sobre essa hemorroida. Uma hemorroida grau 1 é uma hemorroida que fica lá dentro, não incomoda, não faz nada. Ela pode sangrar, mas ela não é uma hemorroida que incomoda, não sai para fora. A grau 2, ela sai para fora, incha muitas vezes na hora de fazer cocô e volta sozinha. Uma grau 3, ela sai e você precisa empurrar com a tua mão com ajuda, né? Uma grau 3. E uma grau 4 é uma que sai e fica lá para fora. Mas não volta mais. Mas para você me dizer assim, eu tenho hemorroida grau 2, você tem que ter ido num médico, ele tem que ter feito lá uma anoscopia e pedido para você fazer força. Que ele viu a hemorroida saindo, viu ela voltando. Viu ela saindo, precisou de ajuda para voltar. Então, tudo isso não é possível fazer sedado, né? E muitas vezes, se o paciente está relaxado, não foi tão ruim o preparo, ele fica... a hemorroida, às vezes, nem fica aparecendo tanto, parece, não tem hemorroida, mas eu tenho sintoma. Então, o teu sintoma pode ser, no momento de evacuar, que fez força, né? Aumentou ali, e aí aconteceu isso. Na verdade, assim, quando eu faço a anoscopia,
durante a colonoscopia é com o objetivo de melhorar a qualidade do exame. É a melhor maneira na colonoscopia de você ver, não tem isso. Por isso que eu sempre falo, né? A tua colonoscopia, quando eu falo para meus pacientes, eu confio, porque ele fez a endoscopia, ele viu se tem hemorroides, se tem fissura, é perfeito. Mesmo às vezes ali com o anoscópio, pelo paciente estar sedado, às vezes a gente não consegue fazer essas manobras. Você não tem como pedir para o paciente fazer força. Então, ele ajuda, mas ele não é perfeito. Isso. O melhor sempre é o exame no dentro do consultório, né, com o paciente acordado, que ele vai poder responder as manobras que você solicita. Deixa eu te perguntar, que eu acho que esse é o sonho de todo paciente que tem que ficar repetindo a colonoscopia, né? Tem algum outro exame que substitui a colonoscopia? Eu acho que com a mesma acurácia não tem. Não tem, né? Não tem. Mas em alguns pacientes a gente lança a mão, pacientes mais idosos, às vezes. Mais de 85 anos, já teve uma colonoscopia prévia, está com alguma suspeita, a gente acaba fazendo uma colonoscopia virtual, né? Como que é virtual essa colonoscopia? A gente faz através ou da tomografia ou da ressonância, dependendo do que a gente está procurando ali. Então, ele não é invasivo ao ponto da gente... E o paciente não precisa estar sedado. E a gente consegue ver lesões maiores. Não consegue ver as menores pequenas. de mucosa, a gente não consegue ver. Mas ela, para pacientes onde não é indicado por questões de sedação, contraindicado... E tem várias doenças, né? De repente, né? E aí a gente consegue... Mas mesmo esse exame não substitui. Não substitui. Na colonoscopia, eu acho que a grande questão é que você tira uma lesão bem pequena, que lá na frente aumentar, talvez virar um câncer e resolve ela, né? Então, é isso. No pós-colonoscopia, tem alguma orientação que você dá para o paciente? Eu sempre digo assim que para a gente conseguir fazer a colonoscopia, a gente tem que criar um espaço. Então, a gente tem que colocar ar lá dentro. Para a gente conseguir ver. Então, eu insuflo ar para conseguir olhar todas as paredes, para seguir o caminho. No final do exame, a gente tenta retirar todo o ar que a gente colocou. Vai aspirando, né? Você vai aspirando, tipo aspirador de pó, não é? Isso, tipo isso. E a gente vai tentando tirar tudo, mas geralmente fica o residual. Eu sempre brinco assim que, às vezes, quando você tem um pouquinho de ar dentro do intestino, normalmente na tua vida... Os gases da vida. ele incomoda. Imagine um volume maior né? do que isso. Então, às vezes, você tem um desconforto abdominal que ele melhora logo após você soltar esse ar. Geralmente, isso dura 1 hora, 2 horas pós-exame até você ficar 100% confortável. A sedação, ela pós-exame, eu peço pelo menos para ficar umas 6 horas sem dirigir. Então, isso depende de quanto a medicação foi feita no paciente, mas, em média, 6 a 8 horas, o paciente já está autorizado a voltar a dirigir. Agora, naquele dia, eu peço para não trabalhar, não assinar nada importante, ficar com alguém, ter um acompanhante junto do paciente, pelo menos nas primeiras 2 horas depois do exame. E durante o exame, é sempre importante que o paciente tenha um acompanhante na clínica, na hora do exame. Para levar embora, né? Que às vezes nunca é igual para todo mundo. Então, um paciente aceita a sedação, fica super bem, e outro fica meio grosso. Eu peço assim por 2 motivos. Um que é acompanhar para levar para casa, mas o outro motivo é, durante o exame, às vezes podem aparecer lesões maiores, que a gente precisa conversar com a família junto. Com a família antes. Um câncer, quando você vê um câncer, né? Então, a gente precisa conversar e pelo paciente estar no pós-sedação, às vezes ele acaba tendo uma memória muito seletiva do que ele escuta. Geralmente é para ter alguém que lembre. Isso. Geralmente ele vai ter só a memória do
que ele quer escutar, ou da parte ruim da história. Então, por isso, assim, que, às vezes, retira um pólipo, um procedimento comum, e o paciente ele fica com aquilo, porque um pólipo ele pode, como você falou, virar um lá câncer, na frente né? se tornar um câncer, e ele escuta o câncer. E aí ele, para evitar isso, a gente sempre pede para ficar com o acompanhante praticamente o tempo inteiro do exame, né? Quando você vê um câncer, como que ele é no exame? Quando você olha e fala, isso aqui é um câncer, como que ele é no exame? Vamos lá. Existem vários tipos, né? Então, quando você suspeita de alguma alteração celular, com o nosso aparelho a gente consegue ver alterações de mucosa, alguma depressão, sinais de que ele está um pouquinho mais aderido à mucosa. Tudo isso leva a gente a pensar alguma ulceração, mas o tamanho é importante. Então, uma lesão maior, né? Geralmente tem uma probabilidade maior de ser algo... Que tamanho, assim, é um câncer? De uma fruta. Tamanho de uma fruta. Vamos lá. Eu já fiz exames com frutas... O que é uma fruta pequenininha? Não, uma ameixa? Menor até. Menor, uma azeitona? Não Pode é uma ser. Fruta daí, no caso. Mas caso. Mesmo o tamanho, uma lesão do tamanho de uma azeitona pode ser um câncer. Pode. Olha só. Tanto que algumas lesões que a gente retira, mesmo menores, metade de uma azeitona, meu Deus, lá, tipo feijão. Isso. A gente acaba retirando e como a gente sempre... O objetivo é retirar ela inteira, fazer um tratamento já curativo naquele momento. Se, por um acaso, a biópsia vier alterada, então eu já tive exames de lesões pequenas que eram câncer já. Que era câncer e foi tratado na colonoscopia. Então, por sorte, no exame já dá para tratar mesmo que seja um câncer, eventualmente, num estágio bem precoce, você já trata na colonoscopia. Isso aí. Agora, lesões mais avançadas, onde a gente vê que não consegue fazer a retirada necessária de biópsia, a gente já orienta a conversar com você, né? Daí puxa vem para mim. Aí a gente caminha para a Fernanda e a Fernanda faz o planejamento cirúrgico. Quando é maior, né? Quando é maior. Então, daí as lesões maiores, essas frutas maiores... Que tamanho, assim, que você falaria? Que é um câncer que você fala, esse é muito grande, que você já viu? Que eu já vi do morango, não, esse limão, ainda é pequeno. Mas limão, uma laranja assim, já. Porque, na verdade, você está vendo é engraçado, né? Você olha dentro do intestino, eu olho de fora, né? Então, de fora, eu já né? Tem cânceres que pegam tudo, né? Sim. Toda ali a pelve. Mas eu digo, de dentro da colonoscopia, você conseguir ver uma lesão tão grande, né? Às vezes pega centímetros, né, do intestino. Isso, quando permite a passagem. Às vezes não passa. Isso, existem lesões que elas já estão tão avançadas que elas provocam estenose. Que é um câncer tão grande que nem o aparelho da colonoscopia passa. O aparelho da endoscopia ela tem um diâmetro de 1 centímetro. Isso é quanto, assim? Isso é um lápis, uma caneta? Um pouquinho maior que um lápis. Um pouquinho maior que um lápis. Isso. É pequeno, né? E mesmo assim Isso. Não passa às vezes. Não passa. Um câncer que faz uma constrição ali, uma estenose e acaba não permitindo a passagem do aparelho. Esses daí tem que mandar para mim. Esses aí daí tem que fazer tratamento cirúrgico. E alguns deles até, né, que quando é no intestino mais baixo, no reto, antes de operar, a gente manda para a quimioterapia para diminuir esse tumor e aí fazer a cirurgia num tempo depois dele, né? Radioterapia, quimioterapia. E aí para que diminua. Diminua e daí num segundo momento a gente opera. Então, tem esses cânceres... Você já teve algum caso de recidiva total no tratamento prévio que você desistiu de operar? Alguns tumores muito grandes que não responderam à quimioterapia e radioterapia,
Porque quando o tumor invade tudo, quando ele pega tudo, aí, às vezes, não tem como operar, não tem nem margem, não tem aonde ressecar. Aí, nesses casos, porque, igual você falou, né? Em alguns casos, não passa o aparelho. Nos casos que não passa o aparelho, não vai passar cocô também, né? Sim. Então, esses câncer que a gente falou que é grande, ele não, às vezes, o paciente, ele entope. Ele fecha, não consegue fazer cocô. Então, digamos que você me fale, olha, esse câncer... Você não, né? O radiologista está invadindo tudo. Aí, eu mando para o oncologista, não respondeu. Aí, normalmente, a gente faz um procedimento de colocar uma bolsinha, não para tratar o câncer, mas para que ele consiga fazer cocô... Para melhorar a qualidade de vida do paciente. Para melhorar a qualidade, porque... Quando ele está nesse grau, né, tão avançado, que só fica um filetinho para passar o cocô não passa. Mesmo que a gente faça laxante, que fique bem diarreia, às vezes não passa. Então, a gente coloca esse desvio do intestino, para que ele vá para a bolsinha, né, coloca o intestino na barriga. Desvia ele do ânus para que o paciente consiga... E o contrário, Fer, tipo uma lesão que você fez o tratamento neoadjuvante, fez a radioterapia e ele teve regressão. Já teve algum caso assim de regressão que você falou, a gente nem vai precisar operar, é melhor a gente acompanhar? Existe um protocolo da Angelita Gama, maravilhosa, rainha suprema sim. da coloproctologia. É por isso que eu perguntei. Que é o Watchful Waiting, né? Isso. Que você pode olhar, ficar com uma observação ativa, e daí a gente vai precisar do seu exame a cada 3 meses, de uma ressonância. Então, quando o câncer responde muito bem, não encontra mais lesão, ele não encontra na ressonância, não tem mais, o câncer respondeu a quimioterapia, a radioterapia, eventualmente você pode não operar. E isso foi revolucionário, assim. A Angelita Gama, todo mundo pesquisa a Angelita Gama, maravilhosa, uma brasileira. Ela, uma mulher sensacional, ela foi foi a primeira coloprocto no Brasil, né? Mas ela foi uma das primeiras cirurgiãs, então ela enfrentou todo o preconceito da época. E ela é muito... o nome dela é conhecido em todo mundo, porque ela mudou. Antes, câncer de reto tem que operar. Então, todo mundo vai operar, mesmo que você faça uma quimioterapia, radioterapia, responde, tem que operar. Aí, ela foi lá no congresso, que eu achei incrível, eu conheço ela, e ela é incrível. Ela foi lá e falou assim, eu acredito que não tem que operar todos os cânceres do reto. E aí, todo mundo olhou para ela. E aí, hoje, o protocolo dela é o que é usado no mundo inteiro. Então, é incrível, assim. Então, em alguns pacientes que têm uma resposta sensacional ao tratamento inicial, você pode observar. Claro que existe um protocolo de observação, existe também todo um protocolo de quimioterapia. Você continua, né? Hoje, a gente sabe que continua por um período a quimioterapia a mais do que antes, mas, às vezes, o paciente fica, né? Que legal. A gente, na verdade, salva o paciente tanto da cirurgia quanto de usar uma bolsinha, né? Porque no câncer de intestino, assim, intestino grosso, que é até o sigmoide, eventualmente o paciente pode fazer a cirurgia e ficar sem a bolsinha. Mas quando o câncer é no reto, que é no final do intestino, então a probabilidade de ele precisar ficar com essa bolsinha de desvio de cocô é muito grande. E aí, com esse protocolo da Angelita maravilhosa, às vezes a gente não precisa. Ela é excelente. Ela é excelente, meu Deus. Então, é isso. Então, eu acho que é isso. Nosso bate-papo hoje foi muito gostoso. Adorei. Que legal. Foi muito bom. A ideia é que a gente traga sempre dois ou 3 profissionais da clínica que tenham esse contato, né, com as especialidades, às vezes até especialidades bem diferentes, mas que acabam se juntando. Sempre tem um link, né? Isso. Eu tenho que a ginecologista, a gente sempre tem um link entre nós. O nosso é mais fácil, né? Nossa, é mais fácil. E a gente é cirurgião, os dois, é mais fácil. E ficamos aqui com o Papo Prime Care. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e... comente aqui. Se tiver alguma dúvida. Tchau, tchau.